O nosso devocional na prática hoje, ele não vai falar de Isaías. Nós vamos falar um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 15. E por que isso? Eu vi uma postagem hoje, um story no Instagram, e o Espírito Santo imediatamente falou comigo sobre esse assunto. E eu tenho um testemunho de libertação de espírito de engano. Um espírito de engano estava em mim e ele foi expulso pelo poder do Senhor Jesus. Então, é um devocional na prática de algo que eu vivi. Eu sou uma testemunha viva de libertação pelo poder do Senhor Jesus. Olha só, nós vamos começar falando a partir do versículo 13. De maneira introdutória, preste bastante atenção nesse texto. No entanto, temo, Paulo falando aos Coríntios, que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha só isso. É possível nós sermos enganados pelo diabo, mesmo que nós estejamos com uma devoção pura e completa a Cristo. Nós somos suscetíveis a serem corrompidos de algum modo. Você prestou atenção nisso? Vamos aqui de maneira desenrolar um pouquinho mais essa instrução de Paulo e esse sermão de Paulo aos Coríntios com o verso 4. Vocês, Paulo dizendo aos Coríntios, aceitam de boa vontade o que qualquer lhe diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus. Aqui nessa frase, anunciamos. Olha só isso. Ou um espírito diferente daquele que vocês receberam. Aqui o espírito está em letra minúscula, certo? Porque eles receberam o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Porém, eles têm aceitado de boa vontade um espírito diferente daquele que eles mesmos receberam. Olha isso. Ou boas novas ou evangelhos diferente daqueles em que vocês creram. Eles eram cristãos, discípulos. Eles creram em Jesus. Eles tinham o Espírito Santo, porém, eles deram uma brecha, eles deram ouvido, olha só que importante, só deram ouvido para outras coisas. Então a gente volta no versículo 3 e a gente entende, foram corrompidos pelo ouvir. Olha isso. Olha isso, você está recebendo, eu estou recebendo, nós estamos recebendo um grande alerta de Deus nesse devocional na prática hoje. O que nós temos, quem nós temos ouvido. Amém? Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. E agora eu quero terminar com os versículos 13 a 15, porque é diretamente ligado com o que aconteceu comigo e o que eu vi nesse story hoje. E no versículo 13 fala assim: esses indivíduos que vocês têm ouvido são falsos apóstolos, obreiros, olha só, enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Eu, como obreiro, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual para que eu não me torne isso, obreiro enganoso, disfarçado de apóstolo de Cristo. Não que eu seja apóstolo, né? Houve apóstolos já, escolhidos, chamados pelo Senhor Jesus, mas esse é o papo para bem mais depois. Mas como obreiro do Senhor, nós temos que nos guardar no Espírito Santo e ouvir a palavra de Deus, não outra coisa. Amém, obreiro? Vamos lá. Versículo 14. Não me surpreendo. Paulo fala, eu não me surpreendo, porque até mesmo Satanás, o diabo, se disfarça de anjo de luz. E aqui eu entendo que ele se disfarça de anjo de luz como toda boa religião pregada por aí, que se disfarça dizendo que, olha, faça isso, faça aquilo, sem Cristo, sem renúncia,
sem morte, renascimento através do batismo, né? E o diabo se disfarça de boas pessoas, olha só isso, para tirá-las de Cristo. E se elas dão ouvido a essas pessoas ou a essas religiões, acontece o que nós lemos no versículo 3. Elas são corrompidas, de algum modo roubadas, tiradas, porque elas estão dando ouvido a algo mentiroso, porque o pai da mentira é Satanás. Versículo 15. Portanto, não é de se admirar que seus servos do diabo, finjam ser servos da justiça. E eu compreendi isso. Não é sobre a justiça do mundo, ou essa falsa justiça que outras religiões pregam. Há pessoas que fingem ser servos da justiça, mas são servos do diabo. Olha só isso. No fim, escute, no fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Vão para o inferno, vão ser jogados no lago de fogo, vão viver eternamente separados do amor de Cristo, vão viver eternamente sendo atormentados. Escute isso. Se liberte de falsos profetas, se liberte de religiões. Há uma só religião, e o nome dela é Cristo Jesus, Filho unigênito de Deus. Tudo que é diferente disso é o diabo disfarçado de anjo de luz. Amém? Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo, com E maiúsculo. Deus Espírito Santo. Através da palavra de Deus. Essa palavra que eu li hoje um pouco, em 2 Coríntios 11, versículos 1 a 15. Seja liberto de todo espírito de engano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais.